today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para os nossos estudos relacionados ao movimento circular. Nessa segunda parte aqui eu quero iniciar o nosso estudo nessa segunda parte, falando sobre o que nós chamamos de grandezas angulares. Por que eu estou falando isso? Porque nós vimos na nossa primeira parte que eu posso tratar o meu movimento circular levando em consideração a velocidade tangencial desse movimento, ou seja, levando em consideração o deslocamento e o tempo que ele gasta para dar uma volta completa nessa circunferência, mas levando em consideração as minhas grandezas lineares, ou seja, eu não estou trabalhando com ângulos. Mas eu posso fazer essa mesma coisa levando em consideração o que nós chamamos de grandezas angulares. Ou seja, se esse objeto está descrevendo uma trajetória circular, eu, ao invés de considerar que, por exemplo, ele vai dar uma volta completa nessa circunferência, percorrendo um deslocamento de 2πr, que é o comprimento dessa circunferência, eu posso levar em consideração que esse carinha vai percorrer um deslocamento, por exemplo, de 360 graus. Ou seja, eu posso trabalhar com as minhas grandezas na forma angular. Tá? O que não é nenhum bicho de sete cabeças, o que não é nada complicado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos considerar uma determinada partícula que vai percorrer um deslocamento linear ΔS ao longo de uma determinada circunferência que tem um raio R. Beleza? Então, ou seja, se esse carinha vai percorrer um determinado deslocamento ΔS em uma circunferência que tem um raio R, certo? Em uma trajetória curvilínea, em uma trajetória circular, esse carinha ele também vai o quê? Ele vai descrever um certo ângulo em relação ao seu deslocamento, como eu posso mostrar aqui na figura. Então, ou seja, aqui eu tenho uma trajetória curvilínea, uma trajetória circular, onde esse objeto vai sair de um determinado ponto e vai passar por um outro ponto, certo? Quando ele sai de um ponto inicial 1, quando ele sai de um ponto inicial 1, beleza? E vai para um ponto final 2, ele vai percorrer um certo deslocamento, ΔS, certo? Assim como ele também vai percorrer um certo ângulo em relação a esse deslocamento. Então, se eu quero determinar o quanto ele deslocou em ângulo, qual foi o deslocamento angular desse objeto nessa trajetória curvilínea, nessa trajetória circular, o que eu faço? Eu divido o meu deslocamento escalar, o meu deslocamento linear, o meu deslocamento ao longo da minha trajetória, pelo raio da trajetória. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando o deslocamento angular desse objeto. Então, o que eu posso dizer? Que Δθ, que é o meu deslocamento angular, corresponde ao meu deslocamento linear dividido pelo raio. Certo? Quando que nós vamos usar essa relação? Quando eu quiser, por exemplo, transformar um deslocamento linear, certo? Em um deslocamento angular. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui uma circunferência que tem um raio de 1 metro. E esse carinha percorre um deslocamento, ΔS, de 10 metros. Qual que vai ser o deslocamento angular desse carinha? Para a gente determinar esse deslocamento angular, o que eu vou fazer? Δθ é igual ao deslocamento linear, que é 10, dividido pelo raio da trajetória, que é 1. Então ele vai percorrer um deslocamento de 10, só que não a 10 metros. Ele vai percorrer um deslocamento de 10 radianos. Beleza? E algumas vezes nós vamos precisar transformar um deslocamento linear em um deslocamento angular, assim como vamos precisar determinar um deslocamento angular em um deslocamento linear. Para a gente fazer isso, é só a gente usar essa relação. Δθ é igual a ΔS sobre R, ou eu posso fazer ΔS é igual a Δθ vezes R. Com essas duas relações, nós conseguimos converter uma grandeza linear em uma grandeza angular, ou num angular numa linear. Beleza? E lembrando que o ângulo, o deslocamento linear, ele é sempre dado em metros. O deslocamento angular, ele é sempre dado em radianos. Então a gente vai precisar algumas vezes ter que converter, por exemplo, de radianos
para metros, de radianos para graus e assim vai. Beleza? Ah, Davidson, beleza. Então você acabou de falar aí que eu vou ter que converter algumas vezes de radianos para graus, ou de graus para radianos. Como que eu vou fazer isso? Para você fazer isso é simples. É só você fazer uma regrinha de 3. Você faz uma regrinha de 3 com os dados que você tem, tá? Você sabe que, por exemplo, que π radianos equivale a 180 graus, certo? Então, ou seja, se π radianos equivale a 180 graus, por exemplo, sei lá, 10 radianos, que foi o resultado da nossa operação aqui, equivale a quantos graus? Certo? Aí você vai fazer, faz essa multiplicação cruzada aqui, então vai ficar πx equivale a 10 vezes 180, beleza? Quanto que dá 10 vezes 180? Vai dar 1.800. Então, x vai ser igual a quanto? A 1.800 dividido por π, certo? 1.800 dividido por π. Então, x equivale a quanto? 1.800 dividido por π vai dar aproximadamente 572 graus. Tá? Então, ou seja, para a gente fazer essas conversões, é só a gente partir dessa regrinha de 3 aqui, que fica bem tudo muito simples. Beleza? Pessoal, uma outra coisa muito importante dentro do estudo de movimento circular é o que nós chamamos de velocidade angular. Como o meu objeto apresenta uma velocidade linear que está relacionada ao comprimento da circunferência que esse objeto anda em um certo intervalo de tempo, esse objeto também vai percorrer um certo ângulo em relação a essa circunferência. Então ele pode ter também o que nós chamamos de velocidade angular. Beleza? Então, ou seja, como esse objeto ele percorre um certo ângulo em um certo intervalo de tempo, ele tem o que nós chamamos de velocidade angular ômega, tá? Que nós vamos definir como sendo ômega. Então, qual que é a definição dessa velocidade angular? É a mesma definição da velocidade linear, ou seja, a velocidade angular é a razão entre o deslocamento angular e o correspondente intervalo de tempo. Então, ou seja, nós não vimos lá atrás que a velocidade linear é a razão entre o deslocamento sobre o tempo. Então a minha velocidade angular, ela também vai ter a mesma definição. Eu também posso definir a minha velocidade angular como sendo a razão entre o deslocamento angular e o correspondente intervalo de tempo. Então posso dizer que ômega é igual a delta θ sobre delta t. Essa é a que nós chamamos de nossa velocidade angular. O ômega representa a velocidade angular, o Δθ representa o deslocamento angular e o ΔT representa o tempo que ele gasta para dar uma volta completa. Levando em consideração que esse objeto vai dar uma volta completa nessa circunferência, ou seja, ele vai percorrer 360 graus, ou seja, 2π radianos, em um determinado intervalo de tempo t, que é o período, eu posso escrever essa equação como sendo ômega, que é igual a 2π sobre t, certo? O 2π representa o 360 graus, certo? Que é a volta completa na circunferência, e o t representa o período, o tempo que ele gasta para dar essa volta completa na circunferência, beleza? Então, ou seja, lembrando, se o meu deslocamento, se o meu Δθ deve ser dado em radianos, tá? E o meu tempo deve ser dado em segundos, então a minha velocidade angular no sistema internacional, ela vai ser dada em quê? Em radianos por segundo, beleza? Tá? Então, ou seja, essas equações, elas representam a nossa velocidade angular ao longo de um determinado movimento circular. Aqui eu defini essa velocidade angular em relação ao período. Eu posso definir essa mesma equação em relação à frequência. Lembrando, como a minha frequência é 1 sobre f, como a minha frequência é 1 sobre t, é o inverso do período, essa equação que é ômega 2π sobre t, ela passa a ser escrita como sendo o quê? Ômega, que é igual a 2πf, que é a nossa segunda equação
para o movimento circular e uniforme. É uma equação para velocidade angular. Beleza? Pessoal, fechando então essa nossa segunda videoaula a respeito de movimento circular, vamos fazer então uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular de um movimento, de um móvel que está percorrendo uma trajetória circular que tem um determinado raio R qualquer, tá? Já que nós podemos fazer uma conversão entre, por exemplo, um deslocamento linear e um deslocamento angular ou vice-versa, eu posso fazer a mesma coisa com relação às velocidades linear e angular, ou seja, eu posso converter uma velocidade linear em uma velocidade angular. Como que eu vou fazer essa conversão? Para a gente fazer essa conversão, nós vamos partir da seguinte relação. Nós sabemos que a velocidade linear ela é dada por quê? V, que é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Nós sabemos que esse ΔS sobre ΔT pode ser escrito como sendo o quê? V, que é igual. O que é ΔS? É o Δθ vezes o raio. Demonstrei isso para vocês. Dividido por ΔT. Correto? Beleza? O que é Δθ sobre ΔT? Se você pegar esse termo aqui, ó, a variação de ângulo dividido pela variação de tempo, ela corresponde ao quê? A velocidade angular. Então você tem que V é igual a ômega vezes R. Então se você quer converter uma velocidade linear em uma velocidade angular ou uma velocidade angular numa velocidade linear, é só você partir dessa relação, certo? V é igual a ômega vezes R, tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que toda relação linear ela vai ter uma relação angular. Então, ou seja, nós sabemos que V... deixa eu só arrumar isso aqui, só um minutinho. Nós sabemos que V é igual a ΔS sobre ΔT. Levando em consideração que esse objeto pode dar uma volta completa na circunferência, essa equação vai ficar o quê? 2πr sobre t. Beleza? Ou seja, essa equação ainda pode ser escrita como sendo V, que é igual a 2πrf. Essas equações, elas representam equações para velocidade linear de um objeto que vai dar uma volta completa na circunferência. Posso fazer a mesma coisa para a velocidade angular, certo? Ômega, ele é igual ao quê? A Δθ sobre ΔT. Correto? Beleza? O que é o Δθ? Levando em consideração que esse objeto vai dar uma volta completa na circunferência, 360 graus, que equivale a 2πr. Então, ômega é igual a 2π sobre t. Essa equação ela ainda pode ser escrita como sendo o quê? Ômega, que é igual a 2πf. Então, essas equações que eu acabei de demonstrar aqui, elas representam as equações para um movimento circular uniforme, levando em consideração um objeto que vai dar uma volta completa. Ou seja, ele vai percorrer um deslocamento ΔS de 2πr ou 360 graus, que equivale a 2π. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa videoaula. Tá? Na próxima videoaula, que é a parte 3, eu venho falar sobre a função horária, né, do movimento circular uniforme e sobre a aceleração do movimento circular uniforme. Beleza? Abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.